Olá, pessoal. Começando mais um podcast novamente, sempre trazendo convidados especiais aqui com foco em inovação, mentalidade, ideias, conhecimento. E hoje, convidado sempre especial, Breno Masi. Breno, seja bem-vindo. Isso, obrigado ao cumprimento. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero que a galera goste aqui do papo. E estou disposto aqui a responder o que você quiser, tá? Então, Se você não conhece quem é Breno Masi, eu te pergunto, onde você estava todo esse tempo? Né? Que órbita você habitava? Mas, para quem conhece Breno Masi, já sabe toda a história dele, PK Kids, o cara de inovação do iFood, sócio do iFood. Hoje tem muita história para contar, uma vida empreendedora, cheia de desafios aí. E para quem realmente conhece, sabe da famosa história, foi o primeiro cara a fazer o jailbreak do iPhone em 2007. 2007 aqui no Brasil foi uma jornada diferente. Diferente. Eu acho que assim, se eu pedir para ele contar a história de novo, né, assim, tem tanto podcast que ele contou essa história, então eu quero aproveitar o tempo do Breno para realmente falar sobre empreendedorismo, sobre inovação, o momento que a gente está vivendo hoje de IA, que eu acho que vai ser bem mais proveitoso. Então, Breno, como você traz essa mentalidade hacker por causa do jailbreak? Como é que você trouxe isso para o iFood? Você hoje sócio do iFood, liderou a parte de inovação durante muito tempo. Como é que foi sair daquela história lá em 2007, com 22, 23 anos, e hoje liderando aí a parte de inovação no marketing gigante? Não, legal, ótima pergunta. Eu sempre falo que o que eu mais gostava ali da minha infância e o que eu tento trazer não só para dentro das empresas grandes, né, como iFood, como foi Play Kids, Mobile, mas também nas pequenas que eu mentoro, é a mentalidade de curiosidade. Eu achei um fato ali de eu ter sido hacker e tal, é quase ser destemido, é desbravar as coisas, é não aceitar o não como resposta, é tentar sair do status quo, né? Por que tem que ser desse jeito? Então é basicamente o que eu tento levar sempre para as empresas, mostrando a inovação. A inovação nada mais é do que uma ferramenta, a forma da gente pensar diferente, agir diferente, chegar na resolução do problema de uma forma não habitual. Como que eu posso resolver esse problema, só que de outras maneiras? Então é basicamente isso que eu tento levar. Daí tem lá um monte de frameworkzinho que a gente tem, a forma de pensar diferente, o testar sem medo de errar, que é uma das coisas que eu mais admiro na cultura da Mobile, do Play Kids, ali da Afterverse e depois do iFood. É um conjunto de coisas, mas sempre tendo ali a curiosidade acima de tudo. Outra coisa que eu também tento trazer, na época que eu era hacker, é a parte de autodidata, assim. Eu sempre fui um cara muito autodidata, tanto é que eu não fiz faculdade, eu acabei abandonando tudo no meio do caminho, mas a internet, os fóruns, as trocas, hoje em dia a gente tem esse veículo que é o podcast, que é muito legal, mas antigamente a gente tinha, né, fóruns que a gente discutia, até eu sou um pouco mais antigo, né, do que a galera que acompanha hoje, mas eu usava muito o Mirk para trocar informação. Então, quantas vezes a gente não chegou em soluções ali direto no Mirk, naquela sala de bate-papo, e não era bate-papo on, né? Então, assim, um bate-papo mesmo, real, solucionando problemas. Eu acho que essa mentalidade, essa consciência que você não pode, muitas vezes, aceitar o não como resposta, me fez chegar onde eu cheguei. É basicamente isso que eu faço todos os dias nas empresas. É pegar problemas que a gente tem atualmente e encarar eles de uma maneira diferente, criando várias hipóteses e testando, até que ela dê certo. Ainda mais hoje com a IA, então isso facilitou muito a nossa vida, né? Não, bacana, porque você falou de inovação, sempre, quando estou fazendo palestra, eu sempre conto uma historinha. Quando fui fazer minha primeira entrevista nos Estados Unidos, fui para lá jogar futebol, né, 96, e aí eu já mexia, já programava. Era futebol. Não, eu como eu fiz com o nosso futebol brasileiro, soccer, né? E estava lá, já programava desde 95, fazendo os meus sites, comecei a programar com 14 anos, também sou meio antigão aí. E aí fui fazer uma entrevista lá em Los Angeles, numa grande agência, que um pai do menininho lá já trabalhava, recém-saído da Disney. Ele arranjou lá, sabia que eu programava, né, fazia os meus sites, 96. Aí o dono da agência olhou para mim e falou, eu vou te contratar. O Brasil não tem cultura nenhuma de inovação, né, e nada contra você ser brasileiro, não é sua língua nativa e tal, mas eu preciso de gente aqui no meu time, que Brasil saber inovar, entender o que está acontecendo, o que é a internet. O cara já visionário, sabia os impactos e tal. E aí não vinha a resposta. Eu falasse que eu fui para lá jogar bola, o cara me sair daqui, ia durar um minuto a entrevista dela. Durava um minuto. Eu falei, puta, aí passei e falei assim, cara, se você me contratar, você vai contratar uma das pessoas mais curiosas que o Brasil tentou na sua vida. E eu sou um cara curioso também. Pouco autodidata, talvez não tanto quanto você, mas tal. E a minha pergunta estou pegando esse contexto, por que na mentalidade do brasileiro realmente é difícil, ele acha que é difícil inovar? A gente não tem essa cultura, vem da escola, vem da base.
Eu acho que é cultural, assim, a gente vem passando uma transformação muito grande no Brasil, pelo menos eu tenho 42 anos, né, então eu peguei algumas ondas de, vamos chamar ondas de inovação ou de disrupção. O que acontece? O Brasil, ele tinha eu vou falar pelos meus pais, tá? Nasci em 80, década de 80, nasci em 83. Na década ali que eu nasci, nossos pais, né, doutrinavam a gente ou falavam a gente para quê? Para arrumar um bom emprego. Né? Naquele momento, o que que a gente era? A gente era meio moldado para ser ou funcionário público, ou Advogado, tentar né? ser advogado. Banco do Brasil, né? Banco do Brasil. Quantas vezes eu não escutei minha mãe falando assim, filho, você é tão inteligente, porque posto do Banco do Brasil. A gente era muito carreirista, né? Chegou a época da internet e tudo, a gente começou a ter a primeira disrupção, né? A bolha lá do .com, começaram a aparecer os primeiros nerdzinhos, as pessoas mais diferentes que inovavam, buscavam conhecimento em ambientes que não eram comuns, porque não saía da cartilha, né, que a gente tinha, tudo. Depois começou a entrar a era de verdade de empreendedorismo, e só que em outros segmentos, né, não mais só a internet, mas, cara, a indústria começou a mudar, a galera começou a entender que podia abrir pequenos comércios que começava a funcionar, o pessoal começou a dar mais peso e mais valor no empresário, porque o empresário começou também a ganhar dinheiro, que era diferente da estabilidade. Como o nosso país, lá na década de 80, tinha muita variação de inflação, aquelas coisas, ninguém queria empreender, todo mundo queria ter saláriozinho, garantir que pagava a conta do mês, não ia ter a sua luz cortada, conseguia comer, mas isso foi, depois que o Brasil estabilizou economicamente, novos caminhos, novas direções começaram a ser criadas. E com o advento da internet, depois do mobile, cara, abriu assim, um leque absurdo. Então, o que eu acho que está acontecendo, ali pelo menos na minha geração, a gente teve uma oportunidade de ganhar dinheiro como nunca aconteceu antes. Hoje, isso foi potencializado por causa da internet, acesso à informação. Hoje você tem acesso à informação que na minha época não existia. Eu fui um cara que estudei em Barça, depois estudei muito em revista. Eu assinava o Wired, que chegava pelo correio, cara, 90 dias depois da publicação nos Estados Unidos, para eu ler, para ficar antenado. Hoje, você tem informação em real time. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um problema gigantesco, que é o que eu tento mitigar as minhas filhas e falo para os meus mentorados e também tento falar nas escolas que eu palestro, tudo, que é a desinformação. E quando eu falo de desinformação, não tem nada a ver de controle de mídias sociais, nada. É a nossa escolha. Hoje a gente gasta muito tempo com informação superficial, Instagram, TikTok, redes sociais. Tudo raso, né? Tudo raso, muito mais acompanhando trends, essas coisas, do que tentando se aprofundar e pegar conteúdo de verdade que possa impactar a nossa vida. Então hoje, o que é meu maior medo e que eu tento alertar todo mundo não utilize a IA de uma forma superficial para te liberar, para escrever um postzinho mais simples, para te ajudar a correção do e-mail, para fazer não sei o que, tal. Eu falo que a IA hoje, a gente está vivendo um momento que é muito incrível, que é a primeira vez, desde que apareceu a internet na nossa vida, que todo mundo se balizou de novo. A gente hoje... Tô dando uma resetada, né? Hoje, todo mundo tem a mesma capacidade técnica e de visão. A gente antigamente não existia. Antigamente eu estava na frente de muita gente. Hoje, com IA, todo mundo pode ter programação, acesso a conteúdo e até mesmo a visão que o Breno tem do mesmo patamar. Então, no lugar de você ficar preguiçoso, eu falo, cara, usa IA para te dar superpoderes. As minhas palestras, inclusive, eu faço isso. Falo assim, como que a maior parte dos brasileiros ou as pessoas estão vendo? Nossa, a IA me poupa tempo, eu vou ter mais tempo para ficar na internet ou jogar bola. Na minha cabeça é o contrário. A IA me potencializa. Eu consigo hoje ser designer, consigo ser programador, consigo ser BPO, eu consigo fazer uma análise de dados total, né? Completamente. E eu consigo criar diversos agentes que me ajudam a tomar decisões todos os dias. Hoje eu uso a IA muito mais de uma forma para me ajudar, a me auxiliar, a me dar esses superpoderes. E isso sim, daí a gente vem da mentalidade e a forma que as crianças são ensinadas. Uma das coisas que eu mais quero tentar ainda, eu tentei fazer isso através do Play Kids, óbvio que a gente fez num universo muito pequeno, mas para mim eu acho que o Brasil ele precisa a gente voltar a olhar a forma de educação. Eu tive Teresina no Piauí ontem palestrando. Tive o prazer imenso de conhecer o governador. O governador do Piauí me surpreendeu com 2 políticas públicas que eu acredito piamente que isso vai mudar a história do Piauí. Primeira,
ele criou a Secretaria de Inteligência Artificial no governo dele. E hoje, toda a parte de gestão e todos os municípios precisam ter uma atenção para inteligência artificial. E a segunda que ele fez foi, pegou a Secretaria de Educação junto com a Secretaria de Inteligência Artificial e colocou como obrigatório. O currículo hoje é obrigatório ter a matéria no ensino público de todas as escolas do Piauí, inteligência artificial, conceito e pré-programação, base de programação. Você acha que, pegando esse gancho de educação, uma coisa que a gente sempre comenta, né? O Brasil, para dar certo, tem que investir em educação e não investe, não está na cultura ou política, não quer, é forma de controle. Diferente, a gente já sempre compara, né? O PIB da Coreia do Sul nos anos 80 era o mesmo do Brasil, e olha que a Coreia do Sul, porque decidiu investir em educação. Você acha que com o advento da IA, e tirando de novo essa discussão que tem sobre o que é fake news, falando disso, você acha que a IA consegue realmente fazer com que o Brasil finalmente consiga olhar melhor para a educação, ou você acha que ainda está longe de chegar numa política realmente, como você deu esse exemplo do Piauí, ou longe de ser o que é a China, né? A China, eu acho que a gente está obrigou. Acho que longe. Eu, infelizmente, assim, adoraria chegar aqui e ser eu sou um eterno otimista, tá? Mas eu acho que está muito longe. Por quê? Hoje o brasileiro ainda, e a forma que a gente lida com a informação, ela é muito superficial. As pessoas estão mais preocupadas com o que o influenciador está fazendo ou que o influenciador está dançando do que entendendo como isso pode impactar na tua vida, sabe? Enquanto a gente não mudar essa visão de fato, e de novo, essa visão a gente só vai mudar quando começar da base. E o que eu acho que China, Coreia do Sul, próprios Estados Unidos e outros países, eles conseguiram entender. Eles conseguiram entender que o jogo não é agora, não é a curto prazo, não é imediatista. É uma jornada, né? São, 10 anos de impacto. As ações que a gente toma hoje, o impacto vão acontecer de fato 10, 12, 15 anos. Uma nova geração. Uma nova geração. Mas precisa ser feito. Ao mesmo tempo, olha como é maluco o Brasil que a gente vive. Até hoje, mesmo Piauí, que eu tô falando lá, que tem a Secretaria de Inovação, o maior problema até hoje ainda do Piauí é infraestrutura básica. A gente não tem esgoto ainda. Então, assim, enquanto o Brasil não priorizar de fato as coisas reais que a gente precisa, eu acho que a gente não vai decolar. Daí, como cidadão, né, o que eu acho que a gente tem que tentar orientar, e aproveitando o seu canal para falar, o que depender de você, você deve fazer. O que depende de mim, eu estou tentando fazer, que é tentar orientar ao máximo o uso de inteligência artificial para fazer escala, para as pessoas aprenderem, para ganhar velocidade de aprendizado, para se apoiar sim na inteligência artificial, mas ser crítico, ler e criticar o que ela está produzindo e não focar plenamente porque ela alucina. É usar ela como ferramental para te dar mais capilaridade, mais ferramentas para você trabalhar. Nosso papel é evangelizar essa galera. Igual lá atrás eu evangelizei com aplicativos, eu estou tentando evangelizar. Mas infelizmente eu não acho que a gente vai na toada e na velocidade que outros países. Você pode pegar assim países pequenos. É muito legal, tipo Estônia. Ali já a origem do Skype é um país todo digitalizado há muito tempo. Né? Exato. Você pega Finlândia, que é um país pequeno. Breno, mas você só tá falando país pequeno, daí é fácil. Cara, o Brasil, ele deveria ter mini centros, assim. Sim. Por que, Florianópolis, vamos lá, cidade de São Paulo, não dá Sorocaba. A gente devia começar a fomentar, e daí eu acho que as faculdades têm que ter. A gente tem que mudar também a forma de agir, deixar de ser política e virar tecnológica. Para mim, o grande advento que o Brasil tá perdendo é, material humano, a gente é muito humano. A gente é foda. Sim, é incrível. Não existe uma empresa que você não vá e não vai conversar e fale assim, cara, quais são os seus melhores funcionários? Sempre tem um brasileiro no meio. Sempre tem um brasileiro no meio. Cabe a gente priorizar isso de maneira correta e começar a colocar, na minha cabeça é muito simples, preparação baseada em tecnologia, de fato, em todos os setores. A gente colocando isso vai diminuir burocracia, a gente vai ganhar agilidade, a gente ganha liberdade, a gente ganha controle, a gente vai conseguir entender de fato o que está acontecendo, a gente vai se transformar num país mais eficiente. O problema é que hoje a ineficiência do Brasil gera benefício para muita gente, né? Então tem que quebrar essa roda aí. E falando um pouco, voltando, a gente está falando de muito empreendedorismo, de inovação. Quando se fala da PK Kids, como é que surgiu esse insight e quanto pessoal, assim, qual foi o grande pulo do gato aí? Tá, o Play Kids foi um projeto muito gostoso, assim, basicamente o que aconteceu, o Play Kids, a gente fundou o Play Kids de 2010 para 2011, a gente, basicamente, eu tinha virado sócio da Mobile para ajudar
a Mobile a fazer a transição, sair de operadora de telefonia celular, envio de SMS e começar a ter serviços e aplicativos, que era o que a gente acreditava. E a gente não queria ficar fazendo aplicativinho para operadora, que era basicamente o que eu fazia na Fingertips até vender a minha empresa. Então, o Fabrício Bloise, hoje, que é um dos maiores CEOs brasileiros do mundo, né? Hoje ele lidera a Prosus, que é uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Ele já tinha uma visão muito clara, que é precisamos criar serviços e aplicativos de alta frequência. A gente se vira aí, cara, contrata os desenvolvedores, vamos montar um laboratório, tudo, e a gente começou a testar várias coisas, que daí tem muito a ver com a cabeça de inovação. Ninguém tem um plano perfeito, a gente não sabe como que as coisas vão funcionar ou não. E o que a gente fez? A gente começou a testar diversos aplicativos, sempre olhando o que dá uma maior frequência no envio de SMS. Toque polifônico, ringtone, acesso à música, conteúdo, notícia, futebol, e a gente foi criando vários aplicativinhos. De repente, a gente viu que tinha um aplicativo que chamava, naquela época, antes de virar Play Kids, chamava Canal Desenho, que a gente chamou mais atenção. Quando a gente lançou ele, a gente viu que, daí todos eles, a gente tinha como se fosse um frameworkzinho, que eram os vídeos e um botão de assinatura. A taxa de clique naquele botão de assinatura era maior do que todos os outros aplicativos. Isso é uma outra dica que eu dou para todo mundo. Muitas vezes, a gente perde o time por não olhar os KPIs corretos, não olhar os dados corretamente. E esse aplicativo foi exatamente isso. A gente tinha, assim, visualizações de futebol, muito mais do que o Play Kids, o canal Desenho na época. Só que o interesse por assinatura dele era, assim, absurdamente maior. Era muito maior. Engajamento para, né, dar o próximo passo, passar ali o gate, que a gente chamava, era muito grande. A gente olhou e falou assim, vamos começar a desenvolver esse aplicativo, vamos dar os próximos passos. E daí foi uma jornada muito gostosa, porque quando a gente começou mesmo, efetivamente, a gente pegou um aplicativo que era do nada, e já com uma cabeça muito boa de vamos criar um produto nível global. A gente nunca teve, assim, síndrome do vira-lata. Vamos fazer o melhor aplicativo do mundo. Nosso aplicativo tem que ser global. Mesmo estando em Campinas, com desenvolvedores da Unicamp, molecada, nossa cabeça sempre foi mirar lá na frente. E a gente conseguiu criar uma empresa que eu fiquei liderando durante quase 7 para 8 anos ali. A gente saiu do zero a bater quase 400 funcionários e vender essa empresa depois para um grupo inglês chamado Sandbox Co., que é um dos maiores grupos de educação do mundo. E foi uma jornada muito gostosa, porque a gente saiu de zero para mais de 240 mil assinantes mensalmente, com uma frequência super legal, entregando ali, basicamente, tecnologia com muito controle para os pais. Foi um produto feito para as minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas, então foi um produto que eu olhava assim, cara, isso eu deixo na mão da minha filha tranquilamente, sem advertising, sem possibilidade de conexão com outros devices, não tinha chat aberto, a gente tinha funcionalidades que a gente ia descobrindo através, né, de análise de dados, entrevista com usuários, que foram fantásticas. A gente foi o primeiro aplicativo do mundo a ter sistema offline. A gente, no Brasil, o 3G era muito ruim. E a gente conseguia olhar os dados e falar assim, cara, não funciona o nosso produto. Na diversidade você teve que se adaptar. Exato. E daí, o que a gente faz para conseguir melhorar? A gente lançou o sistema de download progressivo. Então, cara, enquanto a criança assistia a primeira vez, a gente fazia o download, ou o pai e a mãe, antes de entrar no avião ou numa viagem de carro, ia lá na setinha, quero baixar esse, guardava no cache no celular e não perdia mais. E isso fez com que o Play Kids, assim, decolasse. Tanto é que a gente ficou quase 4 anos sendo o único player a entregar conteúdo de forma offline. Até depois as outras empresas grandes copiarem a gente. Descobrirem o pulo do gato. Modelo de assinatura. O Play Kids, antes de ter assinatura, que hoje é o modelo mais usual para software, né? Antes de ter isso, a gente já fazia assinatura no Play Kids. O que a gente fazia? A gente cobrava manualmente. A Apple chamou a gente para ajudar a co-desenvolver ali o sistema de assinatura. Então foi uma jornada muito gostosa. E para mim, o asset de sucesso é o cara que desbloqueou o iPhone, hackeou a Apple, foi convidado 3 vezes e a gente apareceu com o Play Kids em 3 keynotes da Apple oficiais, com produtos recomendados para a Apple ali, como lançamento de produtos. Então, o dia que eles foram lançar a Apple TV, o Ed Kill, que na época era vice-presidente da Apple, subiu no palco lá e falou assim, e queria dar parabéns, e a gente vai ter produtos excelentes, tais quanto o Play Kids. Apertou lá o slidezinho, apareceu, interface do meu projeto, tudo. Lançamento do Apple Watch, mesma coisa. E aqui a gente vai ter um conjunto de aplicativos, tal como o Play Kids. O Play Kids você faz controle do seu filho à distância, inclusive consegue mandar emoções. E a gente implementou emoções no relógio. Então o pai estava
viajando, ele sabia que o filho dele estava usando o Play Kids, ele mandava um hug, mandava um abraço, mandava um beijo, mandava boa noite pro filho ali, e daí o Play Kids parava de funcionar pro filho dormir. Então, assim, projetos de inovação sempre permearam na nossa empresa e a gente sempre foi o líder, assim. E para mim é muito, muito legal falar que as empresas precisam tomar muito cuidado. Porque o ciclo de inovação antigamente eram extensas, né? Assim, pô, a gente inova em cada 5 anos e dava tempo. Depois isso reduziu para 3, reduziu para 2. Cara, hoje inovação ou você faz ou você morre. Não dá mais tempo de ser blockbuster. Não dá quem dera, né? Se eu fosse blockbuster, conseguisse fazer tanto caixa. Hoje não dá mais tempo. Inovação tem que estar no DNA e na cultura da empresa todos os dias. Todos os dias a gente tem que dar um passo para resolver as coisas de uma maneira diferente, criar impacto. Senão, você vai ser deixado para trás em 2 minutos. E como é que você vai chegar? Você já antecipou aqui na próxima pergunta. Como é que você coloca, você faz essa mudança? Porque a gente fala de transformação digital e transformação cultural, né? São as pessoas. Tecnologia, por si só, por enquanto, não vai fazer nada. Mas assim, como é que você chegou hoje aqui numa empresa? Acabei de te contratar, uma empresa tradicional, seja uma indústria. E ali vem você, com todo o seu histórico de inovação, mentalidade inovadora, que não precisa, sabe? E a gente acaba tendo, às vezes, um choque de cultura quando a gente pensa um monte de coisa já que a gente já vivenciou, já implementou, não é só ficar no campo das ideias. Mas qual que é a principal barreira que você encontra hoje, quando você chega numa empresa, seja for dar uma mentoria, se for um advisor, e como é que se muda, como é que você quebra essa mentalidade das pessoas entenderem que realmente não tem mais tempo, não dá para pensar. Primeira coisa que eu falo é com o C-Level. E a gente tem um papo super aberto, sentado em mesas assim. E, cara, bater na mesa e falar assim: a gente temos que quebrar todas as barreiras. E começa com o compromisso de todos vocês. Porque inovação precisa ser intencional. E tem que ver de cima para baixo. As pessoas que trabalham na empresa, elas precisam se sentir seguras para inovar. O maior inimigo da inovação é a insegurança. Quem vai querer inovar? Quem vai querer tentar andar fora do trilho ou dar um passo diferente se ele pode ser cobrado, achincalhado ou com o dedo apontado? A primeira coisa que a empresa ela tem que entender, o C-Level tem que entender, o board tem que entender, para inovar, a gente precisa estar disposto a assumir riscos e entender que vão ter falhas. E tudo bem. Inovação, 90% da inovação, né, que é o conceito de jet ski, que a gente ensina, tudo que a gente usa dentro do iFood, dentro das empresas que eu ensino ali, é inovar e testar de uma maneira extremamente rápida e barata. Só que qual que é o output? É ensinamentos semanais. Toda semana a gente está aprendendo alguma coisa. Toda semana a gente está evoluindo. O custo disso é quase marginal perto do impacto que pode alcançar. Só que a gente sempre tem que lembrar. Todo jet ski que a gente coloca na água vai dar certo? Não, 90% vai dar errado. Pô, Breno, mas então por que a gente inova? Porque que dá certo é exponencial. A gente corta um caminho absurdo, ou a gente economiza um dinheiro absurdo. E daí, para as grandes corporações, a analogia que a gente gosta de fazer, a gente até que chama de jet ski, que vamos inovar numa grande empresa. A gente muda o transatlântico de direção. Demora. E se você estiver apontando para a direção errada, o que acontece? Você perde tempo, perde milhares de dinheiros. Com o jet ski a gente define muito bem o problema, e daí, por isso que eu falo que a inovação tem que ser intencional. E daí eu vou te dar um exemplo que aconteceu na própria Mobile e no iFood há 7 anos atrás. Há 7 anos atrás a gente estava em Stanford e lá a gente estava já discutindo sobre linguagem de programação, né, dinâmica. Não, como que eles falavam? Aí falava sobre data lake, não era machine learning. Machine learning, data lake e organização de dados. A gente, 7 anos atrás, a gente chegou no planejamento estratégico da Mobile e do iFood. E o Fabrício, que era nosso CEO na época, falou assim: a gente é estratégica, temos que ter projetos. A gente vamos utilizar machine learning para melhorar nossos processos. O que a gente vai fazer? A menor ideia. Mas estava lá. Estava lá, era a meta. Uma meta estratégica, endereçada para o pleno. Resolver. E daí, na época que a gente fez, primeiro, começa um diagnóstico. Cara, o que a gente poderia resolver? Qual é uma dor? Vamos falar com as áreas, o que a gente pode fazer? Todo e a gente foi a entender ali a parte de retenção de clientes. Acho que a gente pode tentar usar os dados para melhorar a retenção de clientes. Virou uma meta estratégica, a gente quebrou isso e começou a fazer ciclos de inovação mesmo. O que é? Vamos testar essa hipótese e a gente vai tentar resolver ela dessas 3 formas. Putz, nenhuma das 3 funcionou. Essa daqui deu certo.
Então, a partir do momento que a gente colocou o jet ski na água, vira ciclos semanais ou quinzenais de aprendizado e isso vai escalando. Chegou a um ponto que essa solução que a gente fez de engajamento funcionou tão bem que a nossa retenção melhorou quase 14 pontos percentuais. Isso é inovar. Inovar, de novo, precisa ser intencional. Eu até brinco que inovar é verbo. Tem que tirar do papel, é ação. As pessoas hoje, elas têm medo, principalmente por serem julgadas, cobradas, e ninguém quer ser aquela pessoa que não gera resultado. O maior problema da inovação, e quando eu falo isso, precisa ser cultural e o high, né, ali o C-level ele precisa mudar a cabeça, é a maior parte das pessoas que trabalham com inovação, eles ficam com uma chancela de não entregar resultado. E ninguém quer trabalhar numa área dessa. E para inovar, você precisa ter os melhores. Não tem jeito. Então você precisa criar um ambiente propício e quase, não vou te falar protegido, porque ele precisa ter meta, a meta precisa ser agressiva, mas ele precisa ter um ambiente propício para que eles inovem e uma cobrança de resultado. Exemplo, nossa meta estratégica, a gente tinha que entregar resultados a cada 3 meses. Se eu não entregasse, era porrada e ficava sem meu bônus. É assim que as empresas funcionam. É isso que eu tento quebrar ali os paradigmas delas para colocar uma área de inovação funcionando e a gente consegue, tá? Né, assim, parece difícil, mas na hora que as pessoas começam a entender, ver, e principalmente o sentimento de estar fazendo coisas novas, cara, a empresa muda completamente, assim. E é rápido a mudança. Eu acho que os pontos que você trouxe aqui, que eu acho que eu vejo super interessante, né? Assim, de inovar, né, da necessidade. Agora já não é mais, não, talvez tenha um departamento de inovação. Todo mundo tem que ter essa cabeça, né? Do RH, não importa, departamento. E acho que o que falta hoje, a gente roda fazendo palestra, fazendo workshop, sendo advisor, enfim, sempre na área de inovação, você vê muito entusiasmo em relação à IA, Muito. ao mesmo tempo muito atraso. Tem empresa ainda que não tomou a maioria, eu arrisco dizer que não tomou uma decisão corporativa de aplicação de IA, qual que é a política. Por que que a gente vai? É o propósito. O cara vai lá, contrata ferramenta, ou faz alguma coisa ali, fica no entusiasmo e esquece da parte principal. Deixa eu mensurar isso daqui, né? Estou medindo. O cara contratou ferramenta, treinou, fez o que for. E isso daqui é um problema que eu tenho visto em vários setores, né? Construção civil, no agro, no varejo, o que você imaginar aqui dentro. Para a gente resolver, a gente está falando que tem uma série de desafios aqui. Problema cultural, inovação, mensurar. Hoje, quando você está dentro de uma empresa, ou mesmo lá no iFood, uma coisa é você vê o resultado direto, né, cara? Caixa, vê o bottom line ali, né? Aumentei faturamento, tal, otimizei um processo, inovou, sobrou mais dinheiro no final do mês, que é o... Hoje, quando a gente fala principalmente com o PME, às vezes é uma empresa grande, ele tem a estrutura, apesar de ser um Titanic para virar, vai demorar mais. Eu converso muito com o nosso amigo em comum, Walter Longo, e assim, nunca uma PME, umas pequenas e médias empresas, tiveram a oportunidade de lutar quase que de igual para igual. Totalmente. Porque tem acesso a conteúdo, que você já mencionou aqui, informação está disponível. Se eu não sei mexer, vai achar um tutorial. Tal. Mas assim, eles não têm às vezes a cultura, o cara tá lá, estou crescendo no faturamento, eu acho que eu estou indo no caminho certo. E nem sempre é isso. Às vezes você aumentou o faturamento, você está demorando para entregar, você tem cliente. Fiz todo esse acabou-se para falar o seguinte, para uma PME, o que é o ponto principal hoje ele que vai começar a inovar? Ele tem um negócio dele tradicional, não está acostumado, ele sabe que ele precisa entrar, mas esse passo a passo que a gente falou, de mexer na cultura, de falar sobre inovação, de aplicar, quebrar paradigmas, às vezes é até mais fácil, porque às vezes é um top-down. Você fala com um cara que é o dono e vai. Mas aí o próximo passo, o que você vai falar para ele? Ó, começa com produtividade, capacita colaboradores ou não. Pega essa dor aqui, vamos resolver. Como que você abordaria para uma PME? Hoje eu tenho, dentro dos meus mentorados lá, umas quase 30 PMS. Todo mundo que topou virar meu mentorado, quis entrar no programa, tinha essa preocupação. A gente fiquei, não estou falando que são todos, sabe? Mas a maior parte deles, a gente faltava o mais básico, que é o básico para o empreendedor, que é a visão. Todos eles estão no automático. Todos eles começaram o negócio para fazer o quê? Para ganhar um dinheiro, para conseguir pagar a conta no final do mês. E eles nunca pararam para fazer um planejamento estratégico. E tanto é que eu fiz um evento esses dias gratuito chamado Dia D, que eu ensinei a galera como planejar. Ensinei a galera a ter uma visão de longo prazo. E longo prazo que eu falo é 2, 3 anos, não é 10, não é 15. Entendeu? Não é uma década, não é um impacto geracional, não. Aí as pessoas, esses empreendedores, eles são muito bons, só que eles pensam no final do mês. Eles têm que conseguir fazer o que eu chamo de zoom out,
galera, para onde a gente consegue levar essa empresa? Aonde a gente cria alavancas de verdade estratégicas de inovação para que você consiga sair de 1 milhão para faturar 10 por mês, ou sair do seu 100 mil né, de faturamento mensal para 1 milhão mensal. E a gente começou a ajudar essas empresas a desenhar esse plano estratégico, definindo desde processinhos básicos, né? Porque é muito maluco isso, mas como a gente vai aprender, a gente vai crescendo, né, na força bruta, igual eu falo, eu fui moldado ou lapidado a machadada, né? Não dava tempo, a gente ia fazendo tudo. Hoje a gente vive uma era de acesso à informação muito legal. Cara, eu só tinha, quando eu fui empresário, eu só tinha um Walter para conversar. Eu ligava para ele mesmo, eu falava assim, quase ligava da sala escura, eu me escondido para falar, que o empreendedor não pode admitir fracasso, né? E falar que eu não sei. E aí não sabe, era muito difícil. Eu sempre gosto de usar essas histórias na minha palestra. Quantos de vocês sentam numa mesa de bar com amigos ou familiares e quando te perguntam assim, e aí, como tá a empresa? Você fala a verdade, você fala assim, não, tá foda, eu não tenho como pagar, eu preciso de ajuda, me ajuda aqui, e, cara, se você tiver alguém pra me ajudar, ninguém, todo mundo fala, não, a gente tá indo bem. Ou então no máximo a gente podia dar um pouquinho melhor, mas tá tudo certo, a gente tá conseguindo, a gente tá trabalhando. Nas mídias sociais, é só a parte glamourosa. Exato. E hoje não, hoje a gente tem mais do que ambientes de segurança para falar, a rede de relacionamento aumentou, né? Hoje a gente tem muito mais pessoas empreendendo do que passado, mas hoje o maior problema, na minha visão, a gente planejamento básico, é definir muito bem e colocar ali qual o caminho, o que a pessoa deseja. Tem uma empresa que virou minha mentorada que é muito maluco isso. Eles faturam 26 milhões de reais. Não é uma empresa pequena. São 26 milhões de reais. Você chegava para o fundador e para a sócia e falava assim, tá, qual que é o plano da empresa? A gente é faturar mais do que a gente faturou ano passado. Tá, mas faturar por quê? Qual é o tamanho que a gente consegue chegar? Qual que é a sua capacidade produtiva? Quais são os processos que pode mudar? O que daria para fazer com inovação? Eles não conseguem sair do dia a dia, porque eles são ali, cara, chão de fábrica, tudo. Quando a gente faz esse zoom out, coloca uma camada de processo para os fundadores deixarem eu brinco até, quase no piloto automático ali, eles dando direcionamento, cobrando, começa a sobrar mais tempo para eles pensarem estrategicamente. E isso é transformador, porque ele começa a olhar não mais de dentro do problema, mas de fora. E dele começa a criar as hipóteses. Igual eu falo para todo mundo. É bem provável que a gente erre 2 ou 3. Mas uma que a gente acerta, a gente consegue fazer a transformação na empresa. Então, essa empresa mesmo que eu mentoro, eles toparam fazer um planejamento estratégico diferente do que eles faziam. A gente definiu metas estratégicas, a gente fez um painel visual. Hoje eles têm uma reunião de resultado mensal, onde fica tudo vermelho ou verde, o que não está conseguindo. Eles conseguiram entender que uma coisa que eu sempre fiz culturalmente nas empresas é, se tá dando certo, eu dou parabéns e não olho. Tá dando certo, cara. Então a meta foi bem definida. A gente tem que gastar nosso tempo aonde não tá funcionando, para daí inovar e dar a direção correta. Conclusão, em 90 dias, que daí eu adoro fazer planos de 90 e 100 dias, em 90 dias a gente começou a ver os primeiros resultados. Eles abriram uma linha de receita nova. Antigamente eles só vendiam para o mercado B2C, começaram a entender o mercado B2B, e eles começaram a entender que o ciclo de venda é maior, só que o ticket é absurdamente maior. E o produto deles atende igual maluco. A gente jamais faria isso se eles não tivessem parado um tempo, tirado a pensar, respirar, mas tem que ter alguém para provocar. Exato. Então, é basicamente outra empresa lá de tecnologia que eu falo para eles, cara, se vocês continuarem se mexendo, vocês vão continuar afundando. Vocês estão numa areia movediça. Tá na hora de vocês respirarem para montar uma estratégia para sair disso. Vocês têm um monte de funcionário legal que tá do lado de fora querendo te puxar daí. E vocês não estão querendo. Vocês estão se debatendo, que isso é um problema societário, tudo ali, para resolver. Então, oportunidade a gente tem. Nosso país é um país muito rico, e todo mundo fica bravo quando eu falo isso, mas, cara, contra tudo e contra todos, a gente continua sendo entre a oitava e 10ª economia do mundo. Basicamente, eu brinco que o Brasil tá ali andando de mão puxada. Na hora que solta, eu falei, meu, cara, a gente vai voar. A gente é número 1, agro, entre os 3 primeiros de tecnologia. A gente, não tem uma malha rodoviária de transporte, então mas, cara, funciona um monte de coisa, tudo. Não dá pra gente dar desculpa. O Brasil teria, sim, possibilidade de ter mais empresas prosperando e crescendo. O que precisa é a galera entender que tem que mudar a forma. É o como a gente faz as coisas. Eu acho que essa cultura, acho que
a gente falou desse reset, né, que a IA trouxe, tanto na forma de a gente aprender, como é que a gente empreende mudou, né, porque já estava disponível para a internet informação, mas agora você está falando de ter conteúdo disponível, você ter agilidade, produtividade, se você for uma pessoa curiosa, obviamente, senão nada vai acontecer. Acho que a nossa forma de trabalhar, também todo o trabalho sendo impactado, e principalmente os modelos de negócio. Isso. E aí, a hora que você fala, é o exemplo que você acabou de dar, as pessoas não têm tempo, né? Porque o empreendedor, a maioria empreende por necessidade, não por oportunidade. O cara é mandado embora, pega lá o FGTS, vou montar aqui alguma coisinha aqui, vai, e Malemar sabe fazer um fluxo de caixa, né? Exato. Então, assim, e o gap, e o ponto que eu quero chegar, às vezes, o gap de conhecimento, de tecnologia ou de inovação de ferramentas vai aumentando. Não só entre empreendedores, mas entre países. Então, você vê China, Estados Unidos, você falou Escandinávia, todo mundo lá na frente, Coreia do Sul, e a gente com esse freio de mão puxado correndo atrás. E isso acho que impacta tudo. Porque se a gente volta na base que a gente comentou aqui no início do podcast sobre educação, que o Universo tem que preparar uma geração e colher resultado daqui a 10 anos, mas fala o seguinte, como é que a gente vai dar um salto, seja em empreendedorismo, seja em inovação e tecnologia, se a gente não tem a população competindo justamente? O cara está numa comunidade carente, que às vezes não tem acesso ao tanto de ferramentas que uma outra criança, alguém tem ali e tal, esse gap vai distanciando. Então aqui eu também sou um cara super otimista como você, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação que a tecnologia resolve um monte de problemas, seja na ciência, na medicina, traz comodidades, traz uma série de benefícios. Acho que a sociedade é impactada mais positivamente ou negativamente quando o negócio é vindo tão rápido, vai ficando essa discrepância entre camadas. Então, mais uma vez, é que eu sou uma pessoa que eu odeio me vitimizar ou jogar culpa em A, B ou C. Eu acho que depende de cada um. Eu gosto de falar muito da minha história, e o Walter, quando me conheceu, ele sabe. Ele me acompanhou minha jornada. Eu sou filho de taxista. Minha mãe era vendedora de loja de shopping. A gente não tinha o segundo grau completo. Minha mãe só fez o segundo grau porque ela fez supletivo, senão ela nem teria. Eu fui despejado da minha casa umas 6 ou 7 vezes. Eu lembro como se fosse hoje, eu com 12 anos de idade, meu pai me ensinou a fazer gatos, estourar o lacre de luz e ligar, porque muitas vezes ele não pagava a luz e ele falava, filho, se a gente perder o que a gente tem na geladeira, talvez falte em casa. Eu podia ter ficado me vitimizando por muito tempo, mas eu busquei mais conhecimento, educação e principalmente não aceitar a vida, como eu falo, curiosidade, vontade, não aceitar como ela é. Como eu gosto de olhar isso, como eu sou positivista, a gente nunca se teve tanta oportunidade de se aprender como hoje. Se qualquer um pegar, hoje a gente tem IA embutida no próprio WhatsApp. Se a pessoa pega lá e manda uma pergunta, ele responde, ele pode ser curioso, ele consegue ter. Mas qual que é o nosso problema hoje no Brasil? A gente vende muita facilidade. Então, hoje, as pessoas periféricas, eles olham um influenciador que faz besteira ganhando tanto dinheiro, ele acha que aquele é o caminho mais fácil. Antigamente, era ser jogador de futebol. Todo moleque queria ser jogador de futebol. Hoje, todo moleque quer ser funkeiro. Qualquer moleque quer ser influenciador. Esse, para mim, é o maior risco. E aí, que se eu conseguisse, de alguma forma, dar um reset no Brasil, eu gostaria de fazer. A gente entender que não existe nada fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tem que ter muito suor, determinação, busca para a gente conseguir crescer. Mas a camada que a gente tinha antigamente, exemplo, eu não tinha antigamente acesso à informação. A gente aprendeu foi muito na raça mesmo, assim. Cara, eu fui conseguir pedir uma bolsa de estudos, tinha um amigo que tinha a revista e me dava para eu ler. Muitas vezes eu ia numa biblioteca. Cara, hoje não, hoje com isso daqui, ó. A gente, pessoa, tem tudo. E todos os brasileiros hoje têm acesso ao celular. Eu acho que vai uns 90 dias atrás, a gente tem muito mais celulares ativos do que população brasileira. Então, assim, o problema é que a gente coloca foco e energia no lugar errado. Esse é o problema. E daí, como resolver isso? Não tem jeito. Base educacional. Daí, sim, a escola, o Estado, a gente começar a dar mais atenção e enaltecer as pessoas que estão com compromisso de verdade de fazer esse impacto. E, cara, a galera começar a entender que tem que ter suor. As coisas não acontecem. A gente pode passar 20 horas conversando aqui, a gente vai botar tudo, vai cair na base, na educação, né? Assim, a gente aprende. A longo prazo. E a gente, ninguém ensina a gente empreendedorismo, ensina a gente a vender,
não ensina finanças, e assim, a gente tem que aprender ou na marra ou tal, você vai aprender depois, às vezes tarde da vida, né? Não estou falando que uma criança de 5 anos tem que saber vender alguma coisa, né? Mirando uma caneta, né? A gente não está falando disso. Mas assim, criar essa cultura empreendedora. E já que você falou assim da atitude sua, né? De, assim, você é um self-made man, né? Literalmente. E aí se dedicou, mostrou o esforço de uma situação que você podia ser vítima, tá reclamando e tal. Agora, se eu pegar assim, para limpar sua mente, eu falar, puta, Breno, agora vou te mandar lá para Marte, né? Elon Musk ligou aqui e na passagem. Primeira coisa, você iria para Marte? E você vai entender o porquê. Tá. Depende muito do desafio que eu vou encontrar. As perguntas que eu sempre faço. Por quê? Qual que é a missão? Qual é a missão me dada, sabe? Isso é até engraçado, que é outra coisa que eu falo na minha mentoria. As pessoas geralmente elas têm a vergonha a gente de perguntar. Que eu não sei. E daí eu até fico estimulando assim, antes de fazer qualquer resposta, cara, pergunta. Tenta entender melhor. Igual assim, ou pensa, né? Não fala de exato, tipo assim, o Elon Musk te convidou expedição para Marte. É legal, pô, adoraria ir. Mas por quê? Qual que é o esperado? Qual que é o impacto? O que que dá para fazer? Eu começo a colocar minha árvorezinha de decisão. Sabe? Tá, por quê? Porque posso ir? Sim ou não? Adoraria. Né? Assim, vou orbital. Pô, faria fácil. Ir para Marte, expedição, talvez. É mais ligando um pouco ao nosso papo aqui, porque imagina, eu falei Marte, mais uma, pode ser, obviamente, né, muito mais uma curiosidade. Imagina se eu pegasse o Breno hoje, tirasse daqui e colocasse em Marte. Marte já está populado, mas ninguém conhece o Breno. Ninguém conhece. Né? Planeta tal, por isso, falar, vou levar você daqui, vou pôr você no Afeganistão, não importa. Você vai levar só o seu conhecimento. O que você faria? Hoje? Na primeira coisa que eu iria fazer, o Breno, hoje eu sempre olho que qualquer tipo de produto ou solução que você faça, você precisa ter mídia. Não tem como. Você precisa estar fazendo isso daqui que a gente está fazendo. Então, com todo o meu conhecimento, geração de conteúdo, sem dúvida nenhuma, seria o que eu chamaria mais atenção. E daí, dependendo do lugar que eu esteja, eu iria olhar o que eu consigo impactar mais. E as redes sociais com escala? Não, vou na associação de qualquer coisa para falar, eu vou encontrar e vou parar numa praça para falar com a galera, mas eu tentaria virar expoente. Eu tentaria ser notável. Eu ia tentar mostrar para as pessoas o meu conhecimento específico, que daí, isso também que é gostoso de ser plural, entender qual que seria ali a dor ou o que eles estariam buscando para eu mostrar que eu teria esse conhecimento e eu seria único, para daí começar a fazer o desenvolvimento. Tem um negócio muito legal que lá nos Estados Unidos, eu tô morando lá tem quase 4 anos. As escolas fazem com as crianças. A gente, pelo menos ali na escola das minhas filhas, que é muito divertido, que é basicamente um projeto desse. O que você faria esse ano de forma única, que as pessoas te reconhecessem como expoente? E cada criança precisa ter um projeto. É um projeto que dura 6 meses. Daí umas vão para a parte de pesquisa. Tipo, a minha filha quis fazer conteúdo sobre naval. Eu nem conhecia, um animal, um marinho e tal, que ela queria... Narval. Ela queria explicar a vida do naval. A minha filha do meio, ela queria já fazer alguma coisa voltada a turismo, porque a gente mora na Disney e ela queria fazer e tal. A minha filha mais velha foi falar sobre esportes. Olha como a gente estimula a curiosidade. Olha como a gente faz as coisas. Mas, de novo, criando projetos para serem notadas. O que eu tentaria fazer é isso. Se eu chegasse em Marte hoje, eu ia passar ali os 30 primeiros dias fazendo um diagnóstico. Se eu não tivesse 30 dias, nos 15 primeiros dias fazendo um diagnóstico, ia ver dor comum que a galera podia ter. E eu ia pegar e ia mostrar como uma pessoa notável para tentar resolver isso. E chamaria bate-papo, tudo. Se tivesse internet, colocaria na internet. Porque hoje um dos maiores problemas é custo de aquisição de usuário. E ali, com certeza, a gente ia conseguir trazer os primeiros clientes. A gente vai convencendo, tem a prova social, tem a confirmação, dá o próximo passo e começa a fazer a ampliação das coisas. Muito bom, tá vendo? Fiz essa pergunta que o meu amigo Igor uma vez me fez isso daqui. Se o Fernando de hoje, assim, zerasse e tal, o que ia acontecer com você? Eu falei a mesma coisa, eu ia no lugar e me conectar com as pessoas, né? Acho que network eu tenho, posso levar meu conhecimento? Pode, beleza, já é um caminho andado aqui, né? Mas acho que, assim, a importância desse network, a gente está aqui, né? Como é que vai ligando? E principalmente, você falou várias das suas falas, a gente fala muito, você conectou, mentoria, palestra, conecta, foi lá, universidade, Campinas, isso, aquilo, assim, tanto tempo assim, eu não sei dizer hoje de quantos eventos eu participei, quantas feiras eu fui, quantos anos tal, e é um pouco disso, e depois de quase 30 anos empreendendo, você começa a ver, e você sabe, óbvio, né, você tem o bom network e outros que você... Isso, vai separando. Mas no final do dia é esse eterno aprendizado. Eu vejo muito o sinônimo do networking para estar aprendendo o tempo todo. Lógico que tem as ferramentas hoje, conhecimento.
E aí tem uma fala que a gente mencionou aqui um pouco de curiosidade e tal, que obviamente não precisa falar o quão curioso você é, o cara fez o jailbreak do iPhone, eu acho que ele era um pouquinho curioso. E o Peter Diamandis, que veio recentemente aqui para o Brasil, na New Innovation Week, tinha um artigo dele acho que no Estadão, se eu não me engano, sou super fã dele, um cara futurista genial. Ele falava assim, as qualidades hoje para qualquer ser humano sobreviverem, curiosidade e agilidade, né, de ver. E volta tudo, né, a questão de educação, cultural e tal. Você acha que hoje tem, assim, o cara que está escutando a gente aqui no podcast, né, empreendedor de pequena ou média empresa, por exemplo, ele vai começar agora a aplicar IA no negócio dele, né? A gente já espera que através daqui ele fique mais curioso, né? De tudo que você já está comentando, um pouco da sua história, o que você fez, tudo e onde é possível chegar, desde lá de trás, 2007, faz um fast forward, tudo que você já fez aí rodando o mundo, né? Depois você pode falar até do projeto aí da ONU também. Mas assim, o cara começa. Primeiro ponto dele, o cara fala assim, legal, eu sou curioso, montei meu negócio que às vezes por necessidade e tal, quero aplicar tal. Qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer de tudo que a gente conversou aqui? Onde é que ele busca uma ajuda dessa? Tá. Na internet, eu vou confiar num conteúdo que eu vi, vou no YouTube, ligo para o Breno, o que eu faço? Hoje, sendo sincero, a gente tem informação em todos os lugares. Óbvio que você tem que buscar informação de qualidade. Mas eu sempre vou na linha de... Eu sou entusiasta do YouTube. O YouTube tem tudo pra tudo. Então você consegue sim pegar. Então, pra base ali, né? A basezinha, você entender um pouquinho, vai lá. Depois começa a buscar, de verdade, quem são as pessoas notáveis de cada área. Isso dá pra você buscar na internet hoje fácil. Pode ser com o Google ou com o próprio ChatGPT. E o terceiro passo é a gente ter ação. O que eu vejo na maior parte das pessoas, elas ficam sempre no campo imaginário. Eu recebo em todas as minhas redes sociais, Breno, eu tô com uma ideia mágica, eu vou revolucionar, ninguém nunca teve isso e tal. E o que eu falo pra todo mundo é, se ninguém nunca fez isso, é porque a tua ideia é ruim, tá? Começa por aí. Segundo, nada adianta ter uma ideia se não tem uma ação, se não tem uma boa execução. A galera tem que ir pro jogo. Fazendo analogia com o futebol cara, bota a chuteira e vai jogar. Vai se dar a chance de Bota o bloco na rua, né? Bota o bloco na rua. Igual eu falei, inovação pra mim é verbo. Tem que ter ação. Eu usava uma terminologia na minha empresa, né? Antigamente, quando a gente podia falar isso, cara, senta a bunda na cadeira e faz, porra. É isso. Não é fica ele cobrando um monte de coisa. Sabe qual que é o objetivo? Você sabe o que quer fazer? Bota a bunda na cadeira e faz. E hoje, com AI, você consegue fazer tudo de uma maneira extremamente eficiente e simples. Então, vamos supor, numa padaria. Cara, dá pra usar IA na padaria? Óbvio que dá. Pega ali. Aí, mas como eu vou usar? Como eu vou aplicar? O que o Breno faria? Pega e coloca o seu... não tem um fluxo de caixa. Quanto você vendeu de cada coisa? Anota 3, 4 dias, joga na IA, pergunta qual que é a maior margem, o que você deveria focar. Só aí ela já vai te dar qual que ia ser a sua melhor margem ou como você deve abordar seu cliente. Começou a ter ali o histórico, começa a falar assim, como que eu posso abordar meu cliente para aumentar o ticket médio dele, dado que eu tenho esses produtos aqui no cardápio. Eu não quero cadastrar tudo. Tira a foto, mandando para ele, ela já reconhece. Chega lá e faz uma busca. Quais são as padarias da minha região? Hoje tem muita gente. Então, tudo é possível. De novo, olha a quantidade de coisas que eu falei. A gente de ação e curiosidade. E depois vai tomando decisão. Então, é super possível. Óbvio que, eu acho que eu já quero dar um passo maior. Procura mentores. Uma das coisas que me ajudaram muito na vida é ter mentores e bons mentores. E eu tenho várias frases que o Walter me falava que hoje, e ele falava isso há 10, 12 anos atrás e se aplicam hoje. Você já deve ter ouvido ele falar, cara, a gente tá vivendo uma era de tomar água do hidrante. É tanta informação, é tanta coisa que, cara, como que parece que eu tô me afogando. Outra que o Walter sempre me falou, e essa foi a frase que mudou a minha vida. Melhor um fim com dor do que uma dor sem fim, Breno. Eu só teria esse conhecimento porque eu consegui ter como mentor um cara como o Walter, que olha quantos anos de experiência, quantas dores ele não passou, quantos ciclos ele não passou. Então, você buscar isso e buscar bons mentores, eu te garanto, muda completamente o teu patamar. Por quê? Porque você é exposto a situações e conhecimentos e momentos que, cara, não existia antes. E para você conseguir fazer essa mudança, você tem que se expor, que é basicamente pegar uma criança e jogar na piscina. Enquanto ela estiver com medo de entrar na água, ela não vai aprender a nadar. Você tem que se expor a isso, você tem que se expor a determinados riscos, momentos,
network, por isso que eu adoro evento. Eu lembro como se fosse hoje. Uma vez a gente estava começando a Fingertips, tudo, e eu estava na dúvida, e daí, até liguei pro Walter. Falei assim, pô, Walter, eu não sei se eu vou pra GSM World na época. Era assim, em Barcelona, o maior evento de telecomunicações, tudo. Ele virou e falou assim, por que você não vai? O que te impede de ir? Se você hoje tem dinheiro, não sei o que e tal. Cara, vai. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Cheguei lá, fui com intenção, né? Montei um planinho, ó, eu quero tentar falar com essas empresas, com essas pessoas. Depois, isso foi em 2008. Eu fui na GSM até 2019. Caramba. Virou um negócio padrão, precisava estar lá para ser visto, para ser lembrado, para ser notado. Então, assim, tudo isso depende, de novo, de intenção, ação. A galera, ela precisa começar a agir mais e pensar menos. Óbvio que tem que tomar cuidado, não vai sair dando Não se atirar aí. não se atirar, não queimar dinheiro à toa, né? Tem que ter um mínimo do racional, mas muitas pessoas eu vejo que ficam com medo de dar o primeiro passo. E esse primeiro passo precisa ser dado. E, de novo, a maior parte das vezes dá errado, mas você aprende. Uma frase que a gente fala muito lá dentro da empresa é: o testar, o ação, o errar é a forma mais rápida e mais barata de se aprender. Você pode ficar estudando 3 anos determinadas coisas, mas você coloca na rua, em 15 dias você tem resposta. Por isso que o iFood cresceu tanto. A gente não tem medo de errar. A gente saiu de uma empresa que fazia 50 milhões de entregas, que já era um negócio surreal, que ninguém imaginava, para uma empresa que hoje faz mais de 130 milhões de entregas todos os meses. São mais de 1 bilhão de entregas no ano. Caramba. E você está no começo. E daí você vai me perguntar assim, nossa, mas como vocês escalaram tanto? Cara, a gente não sabia. A gente não tinha ideia, mas a gente ia tentando. A gente cara na parede, ia contornando, ia agindo. Ou a gente podia ficar lá esperando, fazendo plano, e não ia conseguir fazer de jeito nenhum. Então a ação, o teste, o aprendizado é o momento mais importante para a jornada, para você conseguir acelerar de fato. A gente está passando por vários tópicos aqui, pessoal. A gente fala primeiro de educação, dessa curiosidade, você ir atrás, de aprender toda a informação tá aí. Fala da importância de você ter agilidade, de testar mesmo, senão você fica com, a gente fala, né, obesidade intelectual. O cara lê, vai, não faz nada, né? Você fica lendo, e aí? Colocar em prática. E o Breno tocou num ponto importante aí. O Walter Longo, falando do Walter, ele lançou na época da pandemia o Conselho Virtual. Que era essa ideia de ajudar, né? Você tem mentes brilhantes, né? Na época estava em casa, e lá vamos ajudar a fazer esse movimento empreendedor. E a gente relançou, em parceria eu e o Walter, novamente. O Breno está aqui, faz parte também do Conselho Virtual, que a gente entende isso daí, porque você tem o conhecimento, você vai atrás, quer colocar em prática, e antes era difícil. Você teve o Walter como um mentor que te ajudou. Tem uma época lá atrás que eu venho 10 anos antes, assim, que não tinha muito disso daí, né? Eu era meio que um patinho feio ali, porque poucas pessoas empreendiam na área de tecnologia e inovação. Menos ainda. O negócio era menos ainda. Eu voltei dos Estados Unidos lá, os caras, tipo, né, todo mundo lá com seu emprego em multinacional, seja o que for lá tal, eu não conseguia discutir algumas coisas, porque é diferente, né? Sim. Então tem essa ideia do Conselho Virtual do Walter, que eu acho magnífica, né? Fico bastante honrado de estar junto com ele tocando esse projeto, mas com esse intuito de realmente ajudar os empreendedores, porque seja um conselheiro consultivo, ou seja um advisor, que chega uma hora o empreendedor, ele começa a crescer, ele bate no teto, né? Sim. E aí, esse mentor é alguém que já passou por isso algumas vezes e que vai num conselho, numa dica, te ajudar a superar alguma coisa. O que foi de importante para você? Assim, você estava dos dois lados da mesa, né? Você já foi aconselhado, agora você aconselha. Mas qual foi o insight, tirando esse plano do Walter, que falou, putz, que alguém te falou alguma frase, alguma coisa ali na sua jornada empreendedora, você falava, caramba, que marcou. A gente, hoje falando, parece ser até bobo e banal, tá? A gente estava fazendo desenvolvimento. E o que eu tinha? Quem faz empresa de tecnologia quer ter o quê? Os melhores desenvolvedores. Você quer ter o melhor corpo técnico, você quer ter tudo lá dentro. O que eu fiz? A gente montou o escritório em Campinas. Pegava todo mundo do Cutuca e da Unicamp. A maior parte dos desenvolvedores faziam testes pesadíssimos para entrar. Eu tinha o local core de desenvolvimento lá. Design. Os melhores designers que a gente tinha. A gente trouxe o Everaldo Coelho da Apple para trabalhar com a gente. Cara, Dream Team. A gente fizemos. Chegamos assim, cara, no teto. 97 mil assinantes. E não passava. Investimento de mídia, tomando porrada do board. Cara, eu desesperado, olhar e falava assim, cara, eu não consigo, não sei o que mais, o que tá acontecendo.
eu não consigo chegar tal. E daí eu recebi a visita das minhas filhas, e eu adorava receber, a gente sempre deixa o escritório aberto, tal, a visita das minhas filhas e da minha esposa. Aí a gente passou ali pelo escritório e tal, aí a gente entra na sala de reunião, daí eu peguei e ela viu que eu tava isolado mesmo. Ela, o que tá acontecendo, amor? Eu falei, cara, eu não consigo crescer. Ela, mas por que você acha que você não consegue crescer? Eu falei, não sei, se eu soubesse eu já tinha feito e tal. Ela, mas você viu o seu time? Aí a gente, o que tem? Ela, não, ó, ela fez isso, sai na sala de reunião, olha ali seu time. Daí eu saí, olhei, né, o time, ela falou, o que você tá vendo? Eu falei, cara, puta time de tecnologia. Ela, não, só tem homem de classe média, gente que não tem filho, Tudo igual. tudo igual. Enquanto você não tiver diversidade no seu time, você não vai conseguir fazer seu time crescer. A gente contratamos mãe, contratamos um monte de gente que não tinha iPhone, porque o nosso aplicativo no iPhone era surreal, mas não funcionava bem no Android. A gente que ignorava isso. Eu comecei a mesclar o time, a empresa saiu de 97 para 250 mil assinantes. Caramba. E se eu continuasse ali forçando, a minha cabeça era perfeita, porque, cara, eu tenho um melhor time técnico, eu tenho as melhores pessoas, tudo, e faltava o quê? Um olhar diferente em cima do nosso produto, que eu não tinha. E foi uma... User experience ali. Não era nem user experience, era mais do que isso, era assim, é um olhar, sentir o que a mãe, sabe, comer, beber. Se tivesse isso. Exato. E daí a gente contratou, primeiro a mãe começou a fazer trilhas educacionais lá e fazer curadoria do conteúdo. Ela começou a falar assim, os desenhos são interessantes, mas nem todos eu deixaria pro meu filho. Daí a gente fala assim, pô, vamos fazer o primeiro teste? Aí tinha lá um personagem que chamava Caillou. Vamos tirar o Caillou e ver se as pessoas, as mães vão reclamar ou não, ou se esse cohorte vai ter melhor retenção. Batata. A gente viu que o Caillou ensinava a criança a dar birra. E muitos pais começaram assim, como que eu escondo o Caillou? Porque da minha vizinha não tem Caillou. A gente pegou e criou a funcionalidade. Outra coisa que começou a aparecer. Tinha lá vários conteúdos legais, só que a gente tinha o time de pedagogos e falava assim, se as crianças começarem a assistir em uma ordem específica, talvez elas tenham mais aprendizado. E a gente passa a colocar perguntas no meio para ver se elas aprenderam ou não. Batata. O Breno não ia saber isso. O Breno era pai recente. A gente trouxe uma pedagoga com 40 anos de mercado. É isso. É conseguir ter uma visão diferente que você tem no dia a dia. E trazendo isso para a mentoria, para o conselho consultivo, para o board, exatamente isso que o nosso board, né, o papel que hoje eu tento fazer. A partir do momento que você está dentro da operação, você esquece, cara, de olhar o mundo. É difícil, né? Você ficar lá pensando, pescando sempre no mesmo aquário, tentando. Quando você expõe isso para pessoas com maior conhecimento, com maior, histórico, estrada do que você, ou então em determinados momentos específicos, né, que você precisa da empresa, ela pode te dar um insight igual esse. A Ana foi zero intencional, mas foi mega assertivo. Outro que foi muito bom, que daí foi um mentor mesmo oficial, quando a gente estava na Afterverse. A Afterverse foi uma empresa de game, a terceira empresa que eu criei, que deu muito certo. A gente chegou a bater 65 milhões de usuários ativos mensalmente. 65 milhões. De usuários ativos mensalmente, só que mais gostoso do que o mensal era o nosso Daily Active Users. Aí chegou em 7,8 milhões de usuários ativos diariamente. Cara. 7 milhões e 800 mil crianças jogavam o meu jogo todos os Tem algum dias. case parecido? O Roblox. Bom, não, mas tá. Mas assim, tirando o Roblox, não. O PKXD foi o maior aplicativo brasileiro até hoje, não tem um sistema de banco. O iFood hoje tem 62 milhões de usuários ativos mensalmente. Ninguém bateu o Play Kids até hoje. Assim, isso é um motivo de super, né, do PKXD, super orgulho. E o PKXD, ele só nasceu porque provocação de duas pessoas do meu time. A gente tava lá, terminando de fazer a venda do Play Kids, sufocado, cara, eu não querendo ir pra venda, porque a gente já tinha vendido e o que ia continuar inovando e tal. Meu time começou a me puxar de canto e falou, cara, e se a gente fizesse um game? E desse jeito, aqui, tal, provocando, eu olhei. Daí eu falei assim, não, mas quem que a gente conhece de game mesmo? Daí apareceu o Charles Barros, que foi CEO também um tempo depois que eu aposentei e saí, ele assumiu a empresa. Ele virou pra mim e falou assim, pô, eu trabalhei 15 anos na Tectoy. A gente, você tá de sacanagem? Por que você nunca me falou isso? Ele, não, eu sempre tentei te falar, mas vocês nunca queriam fazer game. Eu falei, não, vamos sentar aqui. Cara, a gente desenhou um negócio e voou. Em determinado momento que a gente tava chegando, daí pra não cometer os mesmos erros no Play Kids, que, cara, isso só pode cometer erro uma vez, a gente já montou um conselho consultivo do mercado de games. Então a gente tinha lá um cara que foi vice-presidente da
da Samsung, eu tinha uma pessoa que trabalhava com distribuição de games internacionais que ajudava a gente, eu tinha um conselheiro que ele só fazia a parte de live ops, que é parte de distribuição e renovação de conteúdo. Cara, a empresa cresceu em 24 meses, o que o PlayKids demorou 7 para fazer. Por quê? Eu tive intencionalidade de pedir ajuda. Aí era muito simples. Eu falava, cara, pra que eu vou resolver sozinho, né? Vamos chamar quem conhece. E montei esse time que me ajudava. E era muito gostoso, porque óbvio que tem a cobrança, tem, né, ali o acompanhamento. Ao mesmo tempo, te abre os olhos, te clareia. É basicamente, eu falo muito na minha mentoria, é navegar com um guia 4 rodas, para quem é mais velho, né, na revistinha, ou com GPS. Ou chegar numa trilha escura e o cara te dá uma lanterna. Isso facilita muito o caminho. A gente fala, é um conselho às vezes que vale milhões, né? Vai ser uma mudança ali. É uma frase, um olhar diferente, uma provocação. Depois de tudo isso que você já fez, vem fazendo e vai fazer, como é que você faz a gestão do seu tempo? Como é que é o dia a dia? Como é que você organiza as suas prioridades e tal, com tanta oportunidade, tanta coisa, que a gente sempre fala, o excesso de oportunidade é um grande problema. Sim. Como é que você faz a sua gestão de tempo hoje? Eu aprendi primeiro colocar coisas... Primeiro que minha vida só funciona 100% na agenda. Se não tá na agenda, eu não faço. Assim, não faço. E eu não é nem uso de desculpa, isso virou uma regra. Um mantra seu. Exato, assim, tá na minha agenda, eu executo. Não tá na minha agenda, eu não executo. E eu não fico nem preocupado, e nem peço desculpa. Assim, cara, tem que estar na agenda, tem que estar priorizado. Segunda coisa, pra mim é mais importante hoje dizer não do que tentar abraçar o mundo. Eu falo não sem possibilidade, assim, sem pensar 2 vezes. Óbvio que tem amigos, queridos, eu tento atender, mas, cara, eu falo não hoje sem pensar 2 vezes. E 3, a minha agenda tem slots fixos, não alteráveis. Então, eu acordo todos os dias às 5h30 da manhã porque eu gosto, porque eu tô cada vez mais velho, eu fui acordando mais cedo. Antigamente eu gostava de dormir até as 10, cara, fui ficando velho, fui começando a acordar mais cedo. Eu acordo geralmente 5h30 da manhã. Cara, primeira atividade do dia é meu exercício físico. Eu só aprendi isso depois de muito velho. Não abro mão. Pode cair canivete aberto. Tem lá. Outra coisa que eu não abro mão. 45 minutos de estudo todos os dias. Pode ser a leitura. E daí pode até ser bobeira, tá? Eu quero assistir hoje. Exato. Não. De vez em quando até me permito falar assim, cara, hoje eu quero ver sobre futebol. Eu quero estudar mais sobre futebol. Eu sou apaixonado por futebol. Quero estudar quais são as movimentações e campeonato inglês que vai começar agora. Cara, pega esse meu tempo e me... Só que assim, é um tempo sem distração para fazer exatamente aquilo. Desliga tudo. Desliga aquilo. Depois eu tenho um tempo na agenda para jantar com as minhas filhas e com a minha família, que eu não abro a mão. Cara, pode ser o presidente da República. Me ligou. Se for 7h30 às 8h30. Ferrou. Não atendo. A partir do momento que você tem esse compromisso com você, o resto eu vou encaixando. Óbvio, Breno, eu tô viajando aqui. Eu cheguei de Teresina, olha como é louco, tá? Daí os compromissos. Peguei o voo de Teresina às 3 da manhã, pousei em Campinas às 6h40, fui pra minha casa, entrei na minha casa, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Caminhar 30 minutos. Não fiz meu exercício completo, mas não deixou de fazer. Eu deixei de fazer. Sai de lá. Disciplina, né? É, disciplina, porque eu sempre fui indisciplinado pra caramba. Quando eu comecei a entender que você tem um pouco de disciplina, a gente te dando mais flexibilidade. Hoje, outra coisa que eu tento fazer sempre é travar a minha agenda e que não, até às 18. Nossa, Breno, mas como que você faz? Cara, óbvio que eu acabo fazendo muita coisa depois, mas a minha agenda oficial é travada até às 18. O que eu não consegui priorizar no dia, eu vou colocando pra frente. E eu gosto de fazer sempre um review se os assuntos foram fechados. Então, chega toda sexta-feira, eu olho lá e falo assim, os assuntos foram fechados, o que a gente precisa fechar mesmo, matar, aconteceu ou não aconteceu? E daí virou um hábito para tentar priorizar, porque hoje é muito maluco, porque eu tenho assim, quase 30 empresas nas quais eu tenho sociedade ou participação que eu preciso organizar. Minha carreira executiva, que agora estou desacelerando, graças a Deus, fortemente de novo, voltando ao meu plano de aposentadoria, que eu me aposentei, fiquei 8 meses aposentado e tive que voltar, então minha carreira executiva, de fato, eu estou conseguindo tirar o pé para ganhar mais tempo. Eu tenho a minha mentoria, hoje eu mentoro mais 60 empresas de forma oficial, onde eu faço lives quinzenais, hot seat com a galera, tem um grupo de WhatsApp que eu ajudo, gravo conteúdo, tem mais 70 horas de conteúdo gravado já, e sempre vou tentando adicionar conteúdo pro pessoal. Eu sou um apaixonado em redes sociais, eu gosto mesmo de ferramenta, eu tenho que me dedicar tempo a isso. Se eu não fizer uma boa gestão do meu tempo,
eu não consigo atender todo mundo. Os pratinhos começam a cair. Exato. E todo mundo sabe, posso até demorar, mas não deixo de responder ninguém. E a gente tem ali o nosso código de conduta que a gente brinca, né? Que é o código de convivência. Se você me quer na empresa, quer que eu invista, saiba que para eu investir eu preciso ter dados. Eu não vou estar no dia a dia. Você tem que mandar sempre um relatório antecipado. Antes da nossa reunião sempre tem que ter um pré-work para eu poder ler, para eu chegar na reunião, aí ser assertivo, para a gente não ficar batendo papo à toa. Criando essas micro-regras, cara, as coisas acontecem. Então hoje minha gestão de agenda é isso. Basicamente sempre falar não com muita voz, priorizar aquilo e se priorizar em primeiro lugar. Então, assim, quem me segue nas redes sociais é muito engraçado. Eu tive uma metamorfose absurda. Eu saí de 130 quilos para o que eu tô hoje em dia. Caramba. Daí, até eu tenho uns amigos, né? O Rica Perrone, que eu amo de paixão, ele fica assim, cara, eu odeio o ex-gol do atleta. Você virou esse estereótipo. Mas é um pouco disso, eu concordo. Eu já fui atleta lá atrás, eu joguei futebol profissional, mas assim, e penso muito nisso daí. Toda vez que eu deixei de ter a minha rotina, foi quando eu me ferrei. Também já toquei alguns CNPJs ao mesmo tempo, mas assim, você acorda cedo e, de novo, não é o acordar cedo por acordar. É o que você faz com o seu tempo. É quanto tempo durante o dia, tem gente que é mais noturno, mais diurno e tal, mas assim, é o que eu sempre bato na tecla, sem cuidar primeiro de você. Sim, sempre, né? Se você não estiver bem. Alimentação, atividade física, eu medito, eu faço isso todos os dias, numa regra total. Meditação tá na minha lista, eu consegui. Não deixa de colocá-la. E aí você vai partindo para o resto, e também tentar fechar essa grade, porque senão você vai 24/7, você vai rodando. E a hora que você... Eu sempre fui como empreendedor e inquieto, tudo, eu sempre odiei rotina. Mesmo antes da pandemia, eu queria que cada dia fosse um dia diferente. Meu caso. E apanhei pra caramba nisso daí, porque eu tinha uma empresa, um monte de colaborador, tinha outra coisa, tinha startup, tinha cervejaria, tinha um monte de negócio e tal, e eu adorava essa vida. Só que assim, um monte de pratinho começava a cair. A hora que eu entendi que eu tinha que ter uma rotina comercial, cuidar de mim, essa atenção, você falou, aí você fala, caramba, entendi o jogo. Eu entendi. Saber falar não. Exato. Eu acho que é a maior dificuldade, acho que até hoje, né? Falo bastante não, mas eu falo com aquele pesar. Né? Porque você quer ajuda, você quer estar junto, né? Exemplo, a gente mesmo. Eu tinha me comprometido a falar com você amanhã. Eu te liguei e falei assim, eu não consigo fazer amanhã. Se você quiser, eu dou um jeito na minha agenda e a gente fala hoje. Daí você cedeu de um lado, eu cedi do outro. Seria muito pior se eu não falasse, chegasse no dia e falasse... Em cima da hora, não vai dar. Não vai dar, porque aqui eu sempre estou corrido, minha agenda é uma loucura, tal. Então, isso também a gente vai aprendendo com maturidade. Então, sim. Pô, falar não pra mim é essencial para que as coisas funcionem. Legal. Pô, gente, podia passar mais horas aqui com o Breno conversando, papo interessante, com certeza vai voltar aqui no nosso, e novamente no podcast, e Putz Insights. Breno, só tenho a agradecer, cara, que conhecimento, que história, e espero que tenha inspirado bastante pessoas aí. Quer deixar um recado final aí? Vou deixar 2 recados. Seus contatos, óbvio, né? Para quem é aquilo que eu falei no começo. Você não conhece Breno, onde você estava, né, na sua vida? Mas... Não, eu falo que eu fiquei na caverna há muito tempo também, tá? Porque foi muito louco, assim. Eu fiquei os últimos... Durante a pandemia, eu acabei voltando para as redes sociais com mais força, tudo. Mas eu fiquei uns 8 anos bem escondido, né? Em Campinas, empreendendo, fazendo uma móvel, fazendo play kits, fazendo as coisas. Construindo um império. Tentando construir um império ali para me gerar liberdade, meu tempo, tudo. Mas hoje eu tô super ativo, então quem quiser me seguir nas redes sociais, tudo é meu nome de guerra antigo, Mac Masi, M-A-C-M-A-S-I. Inclusive, então, Steve Jobs mencionou Mac Masi. Mac Masi, então isso aí... Quero ver o Mac Masi, isso é real, pessoal, procura aí. Esse foi um dos detalhes do meu processo de green card até. Caramba, olha só. Que eu fui considerado lá... ponto fora da curva, habilidades extraordinárias. Eu consigo brincar assim, mas como técnico de futebol e jogador de futebol, você acredita? Que legal! Que legal. Depois veio as Torres Gêmeas, eu estava no Brasil pedindo, voltei, mas beleza. Mas minha filha nasceu lá, eu garanti o meu. Então, pessoal, olha, fala a sua rede aí, porque tem que ver esse corte do Steve Jobs falando do Mac Masi. @MacMasi. E mensagem que eu vou deixar para todo mundo. É assim, que eu sei que eu tô sendo chato e tô repetindo o que eu já falei, mas não tenha medo. A gente joga. Usa as ferramentas. Não tenha medo da IA, não tenha medo do impacto, não tenha medo de perder seu emprego. Se você tiver medo, você vai ficar para trás. E aí sim, você vai ter vários problemas para lidar. Segundo, ação. A gente tenha medo de agir. É muito legal a gente se planejar, se preparar, tudo, mas muitas vezes, ou até a maior parte das vezes, os planos saem do caminho. Isso é natural, por isso que a vida é gostosa, porque se tudo fosse 100% planejado, não teria graça. Então, ação. Quanto mais ação e mais curiosidade você tiver,
melhor você vai ser. E por último, como a gente falou aqui no final, ter uma boa gestão de tempo te ajuda a priorizar as coisas. Só por curiosidade, vai lá no seu celular agora e olha quanto tempo você perde, literalmente, usando as redes sociais. Primeiro desafio que eu te passo não é cortar e bloquear. Diminuir 1 hora. Tirar essa 1 hora. Não tô pedindo muito. Vocês devem ter um monte de horas aí. Tira 1 hora dessa e se dedica a você. Faça algo igual você comentou. Meditar. Eu prometo que na próxima vez que eu voltar aqui, eu vou falar se eu consegui ou se eu falei. Mas eu vou tentar. Vou separar pelo menos 20 minutos da minha agenda todos os dias agora. Vai ter um bloco fixo de meditação e eu vou tentar fazer. Só para contribuir meditação, pessoal, assim, começa fazendo 10 minutos. Porque o cara fala, vou meditar 1 hora. Você não vai. Você não vai. Eu faço isso há décadas, assim, e 1 hora é difícil. Se você meditar 10 minutos por dia, respirar concentrado, depois você pode ir para 15 e tal, fim de semana, se você gosta de fazer um pouco mais, muda a vida, mas é no longo prazo. A gente quer resultado imediato aí. Não é assim, mas fico contente se você começar a meditar. Eu vou te mandar uma mensagem. Ó, então pronto. Vou colocar o slot na minha agenda de 10 minutos. Eu acabei de conseguir um pouquinho a menos. No lugar de 20, 10 minutos de meditação todos os dias. Depois eu te mando o tracking. Isso também é outra coisa que eu adoro. Fazer tracking das coisas. Não dá pra gente ter achômetro mais. Tem um monte de aplicativinho aí que vai fazer tracking. Depois você me dá a dica de um que eu instalo aqui e a gente acompanha. E obrigado pelo convite. Legal. Breno, muito obrigado, pessoal. A gente volta em breve com o novo e novamente podcast. Até lá.